Olá, gente. Essa é a nossa terceira parte da primeira aula. No começo eu até estava querendo gravar um único vídeo por aula, mas talvez tenha sido até bom o fato do tablet não suportar. Que a gente vai gravando partes, né, por parte de meia hora. Talvez seja bom para mim, porque é mais cansativo, né, ministrar uma aula sem público, né, presencial. E talvez para vocês também ouvirem, né? Ouve uma parte agora, outra daqui a pouco, talvez fique menos estafante. Voltando de onde eu parei, meu povo, que foi quando eu ia começar a discutir o debate sobre o atualismo proposto pelos meus queridos colegas Valdeir Araújo e Matheus Pereira, nesse livrinho aqui, Atualismo, como a ideia de atualização mudou o século XXI. Gente, eu vou divulgar essa primeira aula numa playlist lá no meu canal do YouTube. Então, quando vocês forem assistir, os inscritos vão receber o link certinho por e-mail. Aqueles que não tiverem inscritos, vão lá na minha playlist, que vai estar lá, História do Tempo Presente, aula 1. E aí vão estar todos os vídeos dessa primeira aula gravados por mim, e um videozinho também do Valdeir Araújo, meu colega, professor lá da UFOP, da Federal de Ouro Preto, onde ele vai apresentar um pouco o argumento dele, a tese deles, né, dele e do Matheus Pereira, no livro Atualismo. Ok? Então vocês também assistam lá o videozinho do Valdeir, que é curtinho, são 5 minutos, são 7 minutos só. Também como um material extra da nossa aula de hoje. Bom, o Matheus Pereira e o Valdeir Araújo, eles aprofundam esse debate sobre o presente amplo, sobre o bloqueio do futuro, que caracteriza todos os autores que vão discutir o regime de historicidade contemporâneo, presentista, esses tempos do presente amplo, e aí, se você quiser falar como Hartog, como Gumbras, ou numa cultura histórica contemporânea, ou seja, essas contemporâneas percepções coletivas e socialmente distribuídas do tempo, marcadas, como nós já mostramos aqui, pela implosão das fronteiras muito delimitadas, típicas da temporalidade historicista, entre passado e presente, por fronteiras mais porosas e pela ideia de futuro como catástrofe, não mais como progresso, pela ideia do passado como o objeto de uma constante reatualização e não mais como o atraso a ser superado, e pela ideia do presente como um amplo espaço de múltiplas presenças, e não mais como um curto momento do fluxo temporal a ser superado numa marcha visando o futuro. Percebe? Quer dizer, dessa transição da cultura histórica moderna para a cultura histórica contemporânea, nós temos uma mudança estrutural na percepção de tempo, tanto em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Na cultura histórica moderna, o passado era o atraso, o obscurantismo a ser superado pelo fluxo processual progressista. Na cultura histórica contemporânea, o passado é o objeto de constante reivificação. O passado é constantemente reivificado, representificado em diversas chaves possíveis, como trauma, como parâmetro identitário, como saudosismo. Na cultura histórica moderna, o presente é um espaço curto a ser superado por um fluxo cronológico progressista. Na cultura histórica contemporânea, o presente é um amplo espaço alargado de múltiplas presenças. Na cultura histórica moderna, o futuro é o progresso, é o objeto de desejo. Na cultura histórica contemporânea, na cultura histórica moderna, o futuro é o
progresso, o objeto de desejo. Na cultura histórica contemporânea, o futuro é a catástrofe, aquilo que cria aí um sentimento coletivo de insegurança e incertezas. Percebe? Quer dizer, então nós temos uma mudança total. E o livro do Waldei e do Matheus ajudam a delimitar a dimensão mais contemporânea disso. E a tese deles é que o conceito atualismo, do inglês update, é o conceito síntese da cultura histórica contemporânea. Vejam só, na página 29 do livro deles, os autores comentam uma citação, uma passagem, uma fala da jornalista global Eliana Cantanhede, onde ela usa o conceito atualização. Então eles dizem o seguinte: o uso da palavra atualização na frase da jornalista pode expressar uma mudança sutil e subterrânea da experiência. Um substantivo deslocamento nas formas modernas de significar o tempo histórico. Quais as mudanças temporais que possibilitaram a passagem, como sobreposição, substituição, sinonímia, da palavra modernização para atualização? Levando-se em conta as já conhecidas críticas à conceituação de categorias como presentíssimo, François Hartog, ou do presente amplo, Gumbrecht, procuramos refletir sobre esse deslocamento na experiência do tempo por meio da categoria updatism, um neologismo em língua inglesa que traduzimos em português como atualismo. O livro que se segue é uma tentativa de reunir uma série de fragmentos de reflexão em torno dessa categoria, de modo que, ao final, possamos compreender melhor o nosso tempo e as formas históricas das atualizações, ainda pouco estudadas. Bom, então qual é o mote, a questão, a tese, o argumento levantado pelo Waldei e pelo Matheus? Gumbrecht e o Hartog estiveram muito preocupados com a construção dessa cultura histórica contemporânea. Só que o contemporâneo deles, de Gumbrecht e de Hartog, é a segunda metade do século XX. E aí o Hartog vai falar em regime de historicidade presentista e o Gumbrecht vai falar numa cronotopia de um presente amplo. O Matheus e o Waldei estão preocupados com essa cultura histórica contemporânea no nosso século XXI. E eles vão sugerir a tese de que o conceito atualismo é o conceito síntese dessa cultura histórica contemporânea. E aí na página 44 eles sistematizam melhor essa tese, dizendo que, em nossa reflexão, a palavra atualismo ajuda a entender a persistência de determinados níveis de aceleração, dispersão e dissociação temporal, apesar da crise ou fechamento do futuro. Chamamos as formas específicas de conectar o passado. Chamamos as formas específicas de conectar passado, presente e futuro de temporalização do tempo. Nessa direção, a emergência da palavra atualização como conceito de relevância político-social pode ser tomada como um fenômeno revelador de novas formas de temporalização. Se vista como uma metáfora de certas situações e experiências contemporâneas, a palavra pode nos ser útil na compreensão de transformações nos mundos da vida. Pode ser ainda tomada como um sintoma de como o tempo temporaliza no mundo atual e como a sensação de aceleração e multiplicação de ocorrências pode ser desconectada da decisão, da utopia e de uma noção totalizante e orientadora de progresso. Ou seja, o que seria a temporalização do tempo? As formas, repito, coletivamente compartilhadas e socialmente distribuídas de conexão passado, presente e futuro. O que os autores estão falando é que a dimensão contemporânea, hoje, século XXI,
dessa conexão podem ser resumidas por um conceito que sintetiza a nossa experiência político-social, por um conceito síntese, que é o conceito atualismo. Para sustentar a tese, e aí quem folheou o PDF percebeu isso, para sustentar a tese, os autores fazem um monte de gráficos com pesquisas quantitativas, mostrando na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional lá do Rio de Janeiro, no Google, em outras plataformas, eles vão mostrando como que é esse conceito atualismo, updateismo, como que ele vai sendo cada vez mais acionado na contemporaneidade. O que referendaria a hipótese deles, de que se trata de um conceito síntese das nossas atuais formas de temporalização do tempo. Ou seja, o Hartog, o Gumbrecht e o Matheus Pereira e o Valdeir Araújo. Os 4 autores, nos 3 textos, apontam por uma dissolução, por um estreitamento da cronotopia moderna, do regime de historicidade futurista, que parte do princípio de que a história é um processo em constante movimento e orientado para o futuro tido como progresso. Os 3 autores identificam o esgotamento dessa cronotopia ali em meados do século XX, a partir de uma frustração geral no mundo ocidental, deflagrada pelas experiências traumáticas do próprio século XX, em relação às promessas iluministas. A partir disso, o Hartog vai falar em um presentismo, o Gumbrecht em um presente amplo, e o Valdeir e o Matheus em um atualismo. Há diferenças entre essas formulações conceituais. Mas o que mais nos interessa para nós é como que elas nos ajudam a pensar essa atmosfera epistêmica dentro da qual se fortalece um projeto historiográfico de uma história do tempo presente. Porque as 3 categorias, presentismo, presente amplo e atualismo, formuladas pelos 3 autores, mostram para nós um presente inchado como experiência e marcado pela constante representificação. Quer dizer, é um presente que representifica, que atualiza elementos de passado o tempo inteiro. O que faz com que uma figura como Zumbi dos Palmares, Princesa Isabel, Luiz Gama, André Rebouças, Dragão do Mar, isso só para ficar nas polêmicas brasileiras relativas à abolição da escravidão, fazem com que essas figuras sejam constantemente representificadas ou atualizadas à luz das disputas e político-sociais contemporâneas. Certo, gente? Quer dizer, aqui a gente supera a primeira parte da aula, né, que é essa parte mais teórica, onde a gente tenta entender qual é a atmosfera cronotípica dentro do qual ganha força o projeto historiográfico de uma história do tempo presente. Agora, a gente começa a parte 2 da aula, o presente como objeto da interrogação historiadora, o nascimento do campo da história do tempo presente. E aqui eu estou muito próximo aqui dos textos do François Dosse e do Delacroix, que está lá no nosso Dropbox. 1978, gente, nós temos a fundação na França do Instituto Histórico do Tempo Presente, num ambiente político marcado pela sobrevivência dos traumas da Segunda Guerra Mundial, que no caso específico francês são muito pautados pela experiência do regime de Vichy. Já ouviram falar? Que foi ali o período durante a Segunda Guerra Mundial onde parte do território francês foi ocupado pelo exército nazista. Que, enfim,
que praticou todo tipo de crimes contra a humanidade e com a colaboração de parte da sociedade francesa. E aí, isso é uma questão aberta, uma cicatriz aberta na história recente francesa, e muito nessa atmosfera de debate, envolvendo reparação histórica, restituição, justiça histórica, que nós temos o fortalecimento desse campo da história do tempo presente. E aí, alguns autores se notabilizaram nos esforços teóricos de sistematização desse programa historiográfico. René Remond, talvez seja o mais notável deles. Jean-François Soulet, que cunhou uma terminologia bastante interessante, história imediata. Soulet editou, nos anos 70, 80, o Caderno de História Imediata, que é um debate que me interessa muito, né? Eu venho muito envolvido com práticas de história imediata. Estou aí com um livro no forno sobre isso, o livro Capítulos da Crise Democrática Brasileira, formado por textos que eu venho escrevendo e publicando na imprensa desde 2017, onde eu venho ali tentando mapear a crônica da crise brasileira e o horizonte de expectativas também. Os horizontes de expectativas que foram se alargando e se fechando na medida em que a crise evoluía. Então está tudo mais ou menos mapeado nesse livro, que está no prelo, enfim. Tem uns prefácios muito bacanas ali sendo feitos. Não vou adiantar ainda, porque o prefácio feito só é feito quando está entregue. Mas tem uma galera muito boa fazendo esses prefácios, e projeto que está me animando muito, que devo lançar ainda nesse ano de 2020. Todos ficaram sabendo, né? Tem o Pierre Laborrat, que fala em uma história do muito contemporâneo. Aí vocês percebam, né, como que a questão de demarcação do presente é importante para esses autores. Vendo daqui esses debates, não me parece ser essa a questão mais fundamental. Quando começa e quando acaba o tempo presente. É muito difícil precisar isso. Por isso que eu prefiro tomar a via benjaminiana e pensar o presente como tudo aquilo que afeta. O presente como tudo aquilo que se faz presença. Quer dizer, o presente como tudo aquilo que afeta comportamento. Então, se os debates sobre a abolição da escravidão no Brasil ou as práticas quilombolas no período colonial afetam o comportamento no tempo presente, elas são presença. Elas são questão relevante para uma história do tempo presente. Ainda que cronologicamente, ainda que na cronologia fria pertençam ao século XVII ou ao século XIX. Quer dizer, se uma certa concepção antigo-testamentária de divindade cristã é representificada, é atualizada por um determinado projeto político autoritário, trata-se de uma questão presente, ainda que cronologicamente, ainda que na cronologia fria pertença à Idade Média. Entendem? Quer dizer, me parece ser uma discussão menor essa de tentar entender ali quando começa e quando acaba o passado e quando começa o tempo presente. Até porque, como eu estou tentando mostrar nessa aula, as bordas, as fronteiras estão esfumaçadas, são porosas, que é o que caracteriza essa nossa cronotopia contemporânea. O François Derrida argumenta que a demanda social por identidade, aquilo que o próprio Derrida chama de uma busca ansiosa por identidades, é uma outra característica da história do tempo presente. E a gente vai tentar explorar isso melhor na próxima aula, né? na aula 2 do curso, onde eu vou tentar analisar com vocês 2 projetos identitários muito fortes nesse mundo marcado pela presença, né?
que é o projeto identitário da vítima do evento traumático e o projeto identitário dos grupos subalternizados pela experiência colonial, pela experiência da colonização moderna europeia. A gente vai trabalhar com duas fontes primárias, né? O livro É Isto um Homem, de Primo Levi, e o livro que é Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro. Dois projetos identitários distintos, não são iguais, mas que são marcados por essa mesma atmosfera de presença e que tentam fundamentar a sua autoridade identitária numa dupla presença do corpo, né? Do corpo que marcado por determinada experiência de violência e por isso do corpo autorizado a falar sobre ela. É isso que vamos trabalhar na próxima aula. Essa demanda identitária cara à história do tempo presente. E vamos fazer isso a partir do auxílio teórico do Merleau-Ponty, no livro A Fenomenologia da Percepção. Isso é uma aula massa, bacana. Um assunto que me agrada muito, né? Provoca pruridos, irritações, quando a gente tenta problematizar essas discussões, né? Quando a gente tenta estabelecer uma relação com esses projetos identitários que marcam a contemporaneidade, essa cronotopia de presença, de uma forma que seja de análise crítica, que não quer dizer falar mal, de problematização crítica e não apenas de culto. Eu gosto. Estou bem ansioso. Já estou trabalhando nessa aula, acho que vai ser bem bacana. Temos ainda como autores muito importantes, nesses primeiros esforços de criação do campo da história do tempo presente, o Jean-Pierre Rouault, o Henri Marot, André Mendoz, Jacques Julliard, Pierre Nora, que falam uma ego-história. Né? Quer dizer que essa história do tempo presente ela estaria sempre marcada por um cuidado epistêmico muito próximo, né? Já que é uma historiografia sempre em disputa. Né? O François Doss e o João Lacouture, Jean Lacouture, que trabalhou como jornalista na imprensa francesa. Né? Então, quer dizer, tem uma fronteira também muito fluida, muito pouco precisa, que separa o historiador do tempo presente de um certo jornalismo. Que, na minha percepção, não é nenhum demérito, está próximo dos jornalistas. E aí o François Doss, na página 12, diz o seguinte, vejam só. Esse presente, como fonte de significado, era o objeto da exploração histórica em resposta às solicitações e indignações do momento, em um meio alarmado e indignado com o uso da tortura pelo exército francês em nome dos ideais republicanos, em plena guerra da Argélia. Henri Marot insiste nesse discurso maior do presente, propondo uma equação que o expressava. Para o historiador, a história resulta de uma equação do passado sobre o presente, e não de uma restituição do passado, mas, infelizmente, uma pequena parte inevitável do presente. Tal como a escola positivista, metódica, dita positivista, concebe-a. Para eles, os positivistas, e aqui o Doss cita o Marot, a história é algo do passado, objetivamente registrado, mas ainda, infelizmente, uma intervenção inevitável do presente do historiador. Ou seja, o Marot deixa muito claro aqui como que esse projeto de uma história do tempo presente se distancia do procedimento historicista típico que fundou a historiografia disciplinar. No procedimento historicista típico, o historiador interroga o passado a partir do presente. Então, qual é o lugar do presente nessa equação historiográfica? O presente é o locus, o lugar, de onde parte a objetificação historiadora, que deve tomar todos os
cuidados metodológicos para controlar ou até eliminar, como rezava uma crença positivista mais ortodoxa, o fantasma do anacronismo. Quer dizer, o método histórico, então, teria, na equação historicista, a finalidade de anular o lugar de onde o historiador falava, que é o presente, o futuro do passado estudado. Então, na equação historicista, o presente é um problema. O presente é a possibilidade do anacronismo, que deveria ser resolvida por um método rigoroso de pesquisa em arquivos. Para a história do tempo presente, é claro que isso não faz mais o menor sentido. O presente não é o lugar a ser, não é a fonte de um problema a ser dirimido pelo método. O presente é a própria condição de se perguntar, é a própria condição de compreensão das permanências. É a própria condição de visualização dos efeitos da invasão do presente pelo passado. Entendem? Tem uma diferença aqui que não é pequena. Não é pequena. Ainda no texto do François Dosse. Até então temos vivido com a ideia de um futuro certo, de uma incerteza do presente e da opacidade do passado, lá no regime moderno, futurista, nas palavras do Hartog. O futuro é certo, o presente é incerto, que é esse momento que passamos por ele, e o passado é o opaco a ser superado. É isto que está mudando diante de nossos olhos, diz o François Dosse. Há uma presença marcante do passado no espaço público, que não é nova, mas que ganhou intensidade. Na atualidade, nós atravessamos uma grave crise de historicidade em função da crise da noção futuro. Noção futuro que põe em questão a postura clássica do historiador como intermediário entre o passado e o devir. Essa mudança da nossa relação com o futuro, a crise de todas as escatologias e, assim, o colapso das teologias tem o efeito de modificar nossa relação com o passado, abrindo-o sobre um presente exposto em uma forma de presentismo. Esta situação é marcada pelo desaparecimento gradual de toda cronosofia, que dá um sentido imanente à flecha do tempo. A busca por sentido deslocou a atenção para a ação no momento de sua realização. E isto colocou foco sobre o presente como detector de sentido, relacionando-o com a memória, a comemoração, o patrimônio e a arquivização. Acho que resume bem o que nós já estamos falando, né? Como que esse redimensionamento do presente, a partir do colapso da cronotopia modernista, que contra no historicismo, uma de suas manifestações, não é a única, é o espaço de experiência dentro do qual se constitui a possibilidade de uma história do tempo presente. Vou encerrar esse vídeo e abro outro. Espero que o último. Tá bom, gente? Abraços. Já volto já. Não saiam daí.